Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está começando aqui mais um Rapadoc, né? O seu podcast de medicina com gostinho de Nordeste. Hoje a gente vai se reunir para falar sobre o ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, né, da faculdade de medicina. Eu, o Jones e a Helena estamos fazendo esse período agora. E aí a gente vai falar aqui um pouco sobre os aspectos que abrangem esse período, né? Como laboratórios, pesquisa, estágio, enfim, e afim, né? Aqui vamos começar falando primeiro sobre as disciplinas, né, com vocês. O início da faculdade foi o mais esperado por a gente, né? Você passou anos ali tentando entrar no curso e aí entramos. E agora? Todo mundo esperando como é que vai ser uma faculdade de medicina, né? Todo mundo querendo saber como que ia ser a matéria de anatomia, as partes práticas. E aí, para nossa surpresa, né, EAD. Como é que vocês lidaram com isso daí? Começar a faculdade no meio da pandemia e não ter as práticas que a gente achou que ia ter. Nossa, fazer medicina EAD é uma coisa que eu nunca imaginei na vida que eu iria passar. Então, matérias como a própria anatomia, sendo EAD, a gente não tendo contato com as peças, isso aí foi um grande desafio. E para contornar isso, a gente usou também muita tecnologia. Então, assim, aplicativos de 3D, flashcards, tudo pra gente, muito atlas anatômico de fotos reais também. Sim, pra gente ter essa vivência que a gente não foi permitido, justamente por causa dessa distância. Realmente eu dependi muito de canais no YouTube, por exemplo, o Anatomia Etc. da Natália Reineck, a parte do Sanar, o Jaleco, Muita gente usa esse aplicativo. muita metodologia de estudo ali, online, já que na faculdade mesmo a gente tinha matéria ali, mas não era tão completo, não era tão completa a disciplina. Acabamos dependendo muito de usar videoaulas, de usar ferramentas de estudo. Tem alguma que você usava em específico? Assim, em relação, falando aqui em relação a essas disciplinas, né, quando a gente passa dessa transição da fase ou do ensino médio, que tem pessoas que passam direto, né, ou pessoas que passam depois do cursinho, é uma metodologia totalmente diferente, né? Matérias como fisiologia, a própria anatomia, como os meninos já falaram, elas requerem muita prática, né? Porque a fixação do conteúdo é dada por essa parte. Tem matérias que é de cunho mais teórico, tem matéria que não precisa desse envolvimento total, né? Mas é importante que a gente tenha essas práticas e vivenciar esse momento da pandemia, né? Que nos trouxe esse isolamento social, essa retenção, né, da faculdade no momento EAD. Foi um desafio tanto para todos nós, porque a gente teve que se adaptar, né? Se é difícil a gente se adaptar de uma transição de um ensino básico para um ensino superior, fazer isso na pandemia ainda foi mais difícil. E é muito interessante você mencionar essa parte da transição, porque realmente no ensino médio, durante o cursinho, a gente está lá acostumado com o professor que passa a matéria, que dá a parte teórica, que encaminha uma lista de atividade, tudo isso já mastigado, digerido pra gente. Só que na faculdade isso aí é completamente diferente. Vocês também notaram isso? Eu não sei, aliás, eu sei que isso é uma coisa isolada da nossa universidade, onde tem alguns professores que não dão assim tanta atenção para os alunos. Eles jogam lá o conteúdo e você que se vira. Pega os livros. Na verdade, a faculdade é isso, né? Você tem que se virar. É uma metodologia ativa, assim, cada um vai ter que encontrar o seu método de estudo, porque se for depender do professor da mastigadinha, igual no ensino médio, igual no cursinho, não vai acontecer. É cada um por si. Tem uma frase que meu pai ele sempre fala, que quem faz a faculdade não são os professores, são os alunos, porque na faculdade a gente tem a base. Isso. Da base a gente vai pra ali e vai expandir. Pronto. Bora supor a anatomia, que foi já debatida aqui. O professor ele vai chegar e dizer, pronto, esses são os músculos que tem tais origens, tais inserções. Tá, ele passou ali conteúdo teórico, ok. A gente não teve a prática, foi online. E aí, como é que a gente vai conseguir imaginar aquilo numa figura humana real? Como é que a gente vai saber? A gente vai ter que mexer com gente, né? Isso. Como é que... E aí entra também uma questão de criatividade, porque como a gente estava na pandemia, a gente não tinha isso. Então, quais foram os métodos que a gente usou para contornar isso? Eu, como disse, eu usei muito plataforma online. Então, como eu sabia que eu não ia ter a parte prática,
já tinha tido há muitos anos atrás, em 2005, anatomia prática quando eu fiz educação física. Só que era uma anatomia da educação física não voltada para todas as partes do músculo, todas as partes dos ossos, porque o curso de educação física você precisa saber quais são os músculos, onde eles estão inseridos e que movimento que eles fazem. É isso. Educação física você precisa saber exatamente quais são todos os músculos do corpo, onde que eles estão inseridos e que movimento eles fazem. Qual que é a linha da... É uma coisa curiosa, porque na medicina a gente não focou tanto para qual que era o direcionamento de cada fibra. Para que lado que ela estava. A gente sabia todas as partes do músculo, sim, quais eram os vasos que irrigavam, quais eram os nervos, que no meu curso de Educação Física eu não precisei saber. Mas uma coisa que eu soube muito forte no curso de Educação Física foi o direcionamento das fibras. E depois, quem pratica aí alguma atividade física vai saber que é muito importante quando você está fazendo algum exercício físico, musculação principalmente, musculação principalmente, você saber que exercício que serve para que músculo e como que eu faço a execução perfeita daquilo. E para isso é importante saber o direcionamento das fibras. Mas, assim, para saber mesmo sobre a parte muscular, a parte óssea, eu tive que recorrer a aulas online. E uma das que eu mais usava era o canal Anatomia, etc., principalmente naquela parte óssea. E uma das coisas que eu acho que é importante, assim, dentro dessa prática que tu falou, Jones, é que muitas vezes os professores lá do ensino fundamental e médio, eles passavam uma lista de exercícios pra gente, né? Você terminava a aula, né, a parte teórica, e tinha uma lista de exercícios para você praticar o conteúdo. Então ele passava o conteúdo teórico, aí ia pro quadro e colocava lá exercícios pra gente resolver. Memorizar também. Porque eu acho que exercício é a parte que mais solidifica aquilo que a gente tem na disciplina, né? Tipo, por exemplo, como eu já falei, alguns professores passam a lista, mas é o que a gente tem que fazer. A internet tem tudo, porém é uma coisa aqui e outra lá, então você tem que saber se organizar. Isso é uma prática que eu acho que é válida para quem não tem um recurso financeiro que possa pagar uma plataforma, como o Johnny já falou, Jaleco, Sanar. Mas eu me identifico muito com uma plataforma diferente que é a MedSimple, né? Inclusive eu sou embaixador da MedSimple lá na UESP e eu uso a MedSimple. É uma plataforma, né, de estudo ativo que traz questões, flashcards e resumos dinâmicos. E isso, às vezes, quando a MedSimple chegou para mim, né, me fez mudar a minha visão, porque é possível eu ter um estudo similar que eu tinha antes da faculdade. Lógico, é uma coisa totalmente diferente. As questões são diferentes, o cunho do conteúdo da universidade é diferente. Então, é uma plataforma que me trouxe uma visão renovada daquilo que eu tinha antes e que me ajudou bastante nesse processo de transição. E eu que estou agora com uma curiosidade, como é que você chegou até o MedSimple? Como é que você encontrou? Então, a MedSimple é uma plataforma que surgiu recente aqui no país, uma plataforma que tem fundadores, se eu não me engano, o fundador é do Rio Grande do Sul. Assim, essas plataformas elas buscam, né? Porque quem faz a divulgação, né? Por exemplo, eu no Instagram, eu posto muito vídeo trazendo conteúdo da área médica para o dia a dia, para fazer com que até leigos entendam certos conteúdos, né? E isso, aqueles views, né? O pessoal aleatoriamente no Instagram compartilhando, né? Chegou até eles e aí acabou que a Alba me mandou mensagem perguntando se eu tinha interesse na divulgação, né? E porque a plataforma estava surgindo. E assim, eu consegui divulgar para muitos amigos meus da universidade, muitos amigos meus já adquiriram, né? Eu assinei graças aos teus posts lá. Até eu não conhecia o Ícaro, né? Então eu conheci o Ícaro com uma postagem dele falando sobre o MedSimple. Aí eu não sabia o que era. Fui lá, ele tá na UESP lá. Eu vou adicionar ele aqui, vou mandar uma mensagem. O cara me demorou lá uns 2 dias para me responder, mas respondeu certinho, falou, funciona desse jeito, só que agora ainda tá sem vagas, eles vão abrir ainda a inscrição, quando abrir eu te aviso. Aí quando ele avisou, eu aproveitou a oportunidade. Aproveitei e acabei assinando lá. Mas eu assino também o Jaleco, o Sanar, e tem algumas outras que vocês conhecem? De plataforma, essas são as principais referências para mim. Também, assim, tem medicurso, mas é para quem vai ter mais residência, né? Já está avançado no curso. Qual foram as matérias que vocês tiveram mais dificuldade?
Rapaz, bioquímica principalmente, porque como eu não tive uma base durante o meu ensino médio muito aprofundada de química, acabou pesando muito. Porém agora, no terceiro período, pagando patologia, eu percebo que a minha base também em histologia, ela não foi tão forte, ela não foi tão consolidada. E agora eu tô tendo que parar um pouquinho, retomar lá em histologia, pegar ali os principais tópicos, dar uma revisada para eu conseguir desenrolar em patologia. A matéria que eu mais tive dificuldade na faculdade foi histologia, quando eu entrei. E de fato até cheguei a ficar para a prova final. E depois patologia também, fiquei para a prova final. Foram as únicas duas matérias que eu tive dificuldade e fiquei para a prova final justamente porque faltou a base em uma. Lá na frente ia faltar a base. São matérias irmãs, então não tem as como. que eu era mais forte foi bioquímica e fisiologia, devido à minha formação inicial da educação física, e por bioquímica, basicamente metabolismo energético, é algo muito forte, muito presente na formação da educação física. Sim. E fisiologia do exercício eu também já cheguei a fazer uma especialização com esse enfoque. Então, realmente foram matérias que eu não tive dificuldade. Por outro lado, histologia e patologia eu sofri um pouco para isso. Mas é aquele negócio, né? A dificuldade que você tem em matérias teóricas não significa que na prática vai se refletir aquilo também. Porque quando você junta a prática com aquele pouco que você já aprendeu, acaba dando certo, porque você consegue vivenciar aquilo e fixar melhor o conteúdo. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade com a parte teórica, tem pessoas que vão ter mais dificuldade com a parte prática. Mas uma coisa é fato, quando você junta as duas coisas, acaba dando liga. Independente se você vai ir para a parte prática, se você vai ser mais alguém que vai estudar mais a parte clínica, patológica, ou se você vai ser um cirurgião, vai estar ali mais envolvido com a prática, os conhecimentos eles vão se consolidando à medida que você vai utilizando. E a gente aqui, entre nós três, temos um exemplo bastante forte dessa união da prática e da teoria, que é o Ícaro, que não tivemos as práticas de bioquímica justamente por estarmos em período pandêmico, mas no outro período seguinte ele foi monitor, né? E aí foi uma coisa que, assim... essa é a coisa da monitoria até que eu ia comentar, né, com você. Você já foi monitora de alguma disciplina? Ainda não. Ainda não, eu também não fui, mas você que já foi monitor de uma disciplina, pode dizer aí pra gente como que é essa experiência de ser monitor e aprender enquanto ensina, né? Então, algumas matérias, né, que a gente tem no nosso ciclo básico, principalmente essa... Assim, vou dizer duas principais, né? A fisiologia e a anatomia são as principais, eu acho que remetem a uma prática bem constante, não desmerecendo a prática das outras, né? Porque são bem importantes também. Mas a parte da bioquímica, a gente teve o ensino online, né? Eu e a Helena, a gente teve, acho que o João também teve bioquímica online. E a gente teve esse contato com a matéria. A professora fez o esforço de passar umas experiências, mas, lógico, eram gravações dos vídeos e relatórios que a gente tinha que fazer, né? Mas não era uma coisa que a gente colocava muito em prática, né? Uhum. E aí, o que acontece? Quando surgiu a oportunidade, né, de eu estar no segundo período e ser monitor do pessoal do primeiro, eu vi a matéria de bioquímica, assim, eu vi uma oportunidade de eu tava com uma boa nota, né, consegui fazer a prova passar, e aí acontece que lá na monitoria de bioquímica, a gente viu que muitos conhecimentos que a gente, principalmente eu visava isso, né, porque a bioquímica tem muitas reações, muitas coisas pra gente aprender, né. Assim, lógico que muitas coisas não vai estar decorado, né, mas a gente vai saber onde procurar depois, né. E aí, a gente viu eu vi, né, na verdade, que trazer a bioquímica mais para o campo de onde é que os meninos vão usar isso? Como é que, através daquela reação ali que eles vão fazer lá no laboratório, vão identificar a glicose na urina. Para que isso vai servir, né? Como é que essa prática vai trazer para o cotidiano? Então foi bem importante ver essas práticas realmente na prática, né? No dia a dia ali, vivenciando. E o contato de ser, assim, um assistente, né? Também não só um monitor trazendo conhecimento, mas um assistente da técnica da universidade, da professora,
ajudar, ter a prática de corrigir ali as atividades, de ser uma pessoa assim com uma experiência, né, que a gente tem. Quando a gente vai colocar lá a descrição do que a gente aprendeu com aquela monitoria lá no final do período que a gente foi monitor, a gente coloca, né, que teve a importância da gente conhecer um pouco dessa didática, porque ninguém sabe, né, como é que a gente vai estar no futuro, se a gente vai se formar médico, mas vai dar aula, assim como vários médicos fazem, né? Importante. Até ia perguntar para vocês conhecem aquela pirâmide de conhecimento de Glasser? Pirâmide de Glasser? Que fala que você aprende como você aprende lendo e ouvindo, falando sobre o assunto. Sim. E aí o topo da pirâmide de Glasser lá é ensinar, passando o conhecimento para frente. Então, mesmo eu estar ali nos estágios, desde o meu segundo período, eu já estou envolvido ali com a parte do hospital, com a parte de cirurgia, indo para o centro cirúrgico praticamente todos os dias, não é a mesma coisa da parte que você teve de ensinar. Quando você está ensinando, a consolidação do conhecimento é muito, muito maior. Eu só fui ver isso agora, perceber como que isso é importante, agora quando eu comecei a apresentar o centro cirúrgico para as turmas anteriores, ou para pessoas até de períodos mais avançados, mas que nunca tinham ido, que quando eu ia ensinar para eles alguma coisa, mostrar, apresentar o centro cirúrgico, eu pensava, nossa, falando, eu meio que consigo fixar muito mais as coisas. Você vê que nem você percebe que você sabia de coisas que você nem se tocava, né? Sim. Eu nem me tocava. E nessa questão de prática, você mencionou o centro cirúrgico. Para você, um estudante que saiu de toda aquela base teórica e prática do período pandêmico, como é que foi no segundo período você ter esse contato, esse primeiro contato? Então, é que o que aconteceu? Na pandemia, a gente teve aula EAD praticamente durante o ano de 2021 inteiro e uma parte de 2022, agora o começo do ano. Antes das terceiras e quartas doses de vacina, a gente ainda estava com aulas teóricas, né? Aulas teóricas não, aulas EAD, remotas, né? Então, eu saquei logo do começo que, olha, se eu não for para o hospital agora, eu não vou ter um ciclo básico com prática. Eu vou ter tudo EAD, teórica, sem prática, eu vou chegar no ciclo clínico sem ter vivenciado nada. Então eu dei um jeito de estar inserido no hospital para ter efetivamente contato com a prática médica. E eu não me arrependo, não me arrependo. Tem gente que evita ir para o hospital achando que eu ainda não sei o suficiente, eu ainda não tenho conhecimento para estar no hospital. Não pensem isso, por favor. Porque tá ali no hospital vai fazer você consolidar o teu conhecimento. E se você não souber, se você não tiver essa vivência, acaba que talvez lá na frente, quando você tiver a experiência necessária que você acredita, o bonde já passou. E quem foi que te levou lá? Como é que a pessoa fez pra te dizer o que é que devia ser feito naquele momento, né? Eu fui a primeira vez no centro cirúrgico com o Pedrinho, é um colega nosso aqui da nossa turma. Beijo, Pedrinho. E outra colega da minha turma, Vaniele. E ele jogou meio que na fogueira, assim, vai lá. Como assim vai lá? Não, vai lá, entra na cirurgia. Já foi falando pra mim, pega aqui a escova, vai lá se escovar, eu te mostro como que é. E eu entrei na primeira cirurgia, justamente uma cirurgia plástica, que era aqui a área que eu quero seguir. Com o Dr. Bruno Colassa, foi uma experiência fantástica, porque era uma cirurgia na qual a paciente ela tinha um câncer, o xeratoma pigmentoso, e era no corpo inteiro. Porém, no nariz estava uma questão estética que estava incomodando a paciente. Então ela pediu pro médico para ele retirar, para reconstruir o nariz dela. Qualidade de vida, né? Para qualidade de vida. E mesmo sabendo que aquilo ali não seria muito duradouro, pelo menos que durasse 2 anos ali, aquela reconstrução, ele resolveu fazer. E enquanto ele estava me mostrando aquela cirurgia, ele ia explicando para mim, ele sabia que eu estava apenas no segundo período, então ele ia explicando da maneira mais didática possível, para que eu entendesse. E muitas das coisas que ele explicou ali para mim foram fazer sentido mais para frente. Por exemplo, ele usava 2 bisturis ao mesmo tempo. Um para poder fazer o recorte, que ele ia fazer um enxerto no nariz dela, e outro para poder retirar o nariz. E ele explicava, olha, porque eu não posso ter contato nenhum
desse De um material bisturi com outro, né? com um material com outro, porque pode levar alguma célula com câncer para outra parte do corpo dela que ainda não tem. Depois eu fui entender sobre câncer invasivo, na parte da metástase, como que ela acontece, por vasos sanguíneos, por vasos linfáticos, e é uma coisa que eu não entendia muito, ainda não entendo, ainda não está tão consolidado, mas as coisas já vão fazendo sentido. Então, essa parte prática foi muito importante, porque toda vez que um médico ia mostrar para mim, um cirurgião ia mostrar para mim alguma coisa que ele estava fazendo, ele sabia que eu não entendia muito, mas tudo que ele falava, depois eu via numa aula teórica, opa, isso daí eu já vi, eu já entendia algumas coisas. Né? Não é a mesma coisa de eu estar ensinando com uma monitoria, mas a parte prática também é muito importante. Muito demais. Agora, no ensino período, a gente falou fisiologia. E eu tive meu primeiro contato com a parte da clínica. E através da fisiologia foi que eu desenvolvi realmente um amor por aquilo dali. Porque na clínica é uma revisão pura de fisiologia. Para onde todo canto que você olha, você está puxando a fisiologia para você. Obviamente, conjunto com outras matérias, a própria anatomia, aí a gente tem a farmacologia, mas a fisiologia, entender o que é um organismo normal, um processo normal, e você vê lá na clínica que aquele processo ele está alterado, ele está fora de homeostase, e por isso que causa a doença, você conseguir entender isso, fazer esse quebra-cabeça e montando e aplicando na parte da clínica, é perfeito que realmente consolida a questão do conhecimento. E aí tem vocês falaram das matérias que vocês tiveram dificuldade, né? Uma das matérias que eu acho assim que uma grande parte da nossa turma, né, não teve dificuldade foi a anatomia, né? Porque assim, a parte prática da anatomia, do primeiro período a gente teve mais dificuldade ainda porque foi online, né? A gente teve que se virar com os aplicativos de TD, como a gente já falou, mas passando para uma transição, né? A gente foi a primeira turma a pegar a anatomia prática, né? Depois da pandemia, né? E aí o que acontece? A gente teve que aprender no digital e depois passou para o real ali, né? Para o cadáver e tal. E aí o que acontece? A gente, naquele momento, se deparou com uma coisa que a gente já tinha uma certa prática, de acordo com o período, né? É o primeiro período, que era uma coisa muito diferente das provas, né? A prova prática lá na UESP, ela vale 10 e a teórica ela vale 10 também. Aí o que acontece? Isso vai verificar muito o tipo de conhecimento que cada pessoa tem, né? Por exemplo, geralmente quem vai bem na prova teórica, né, se embasa muito bem ali, isso não quer dizer, na verdade, que a pessoa vai ter um bom desempenho na prova prática. Por quê? Porque a prova prática que a gente faz é chegar ali, né, a prova prática vai ter a peça, né, do corpo, então a peça artificial, caso o laboratório não detenha aquele órgão muito bem estudado para a gente estudar. Aí é colocada aquela peça e aí é perguntado algumas coisas pra gente, né? A gente tem que anotar num papel em 1 minuto, né? Cada questão. O famoso sininho do terror. Isso, o sininho do terror, que cada questão que a gente vai pular tem um sininho, né? Tem que pular a questão. E aí a gente vai lá, anota a vascularização, a inervação, que músculo é aquele, por exemplo, onde é que se insere. Então, enfim, são várias informações que nos fazem ter a habilidade de ter aquilo. É uma gincana, realmente, né? Valendo 10 pontos. Então, a gente mede a capacidade da gente de decorar as coisas também, né? Então, às vezes, quem tem a capacidade prática de decorar, se sai muito bem na prova prática, e aí, na parte teórica, se a pessoa não se saiu muito bem, ela consegue se salvar, na verdade, né? E isso teve uma dificuldade grande para muita gente, né? Porque isso deixava a gente ansioso, porque, meu Deus, que questão vai cair? Como é que vai ser lá na hora da prova? Então, dá aquele branco também, né? É uma coisa normal, mas a prática da nossa universidade é muito boa. E outra coisa que acho que ajudou muito a gente também a tentar reverter esse quadro foi a questão de que quando a gente veio para aqui, né, para Teresina, para o ensino presencial, a gente teve a oportunidade de ir no laboratório e estudar antes das provas, né? Então, é uma coisa que eu acho que é bem importante termos consciência que na área da saúde, né, as práticas são bem importantes, porque
às vezes, né, Jones, muita gente, por exemplo, o Caio, né, é uma pessoa bem prática, ele, assim como tu também. Eu vejo que tem muita gente que é muito boa ali na parte teórica, nas disciplinas, fazendo prova, seja prova prática mesmo, ou teórica, mas na hora que fala pra pessoa, não, então vamos pro hospital, vamos pro estágio, a pessoa, não, acho que é melhor não, ainda não me sinto preparado, acha que não se sente confortável indo direto para uma clínica, para um ambulatório, ou indo direto para um centro cirúrgico, porque acha que não tem conhecimento suficiente, isso é bobagem. A gente tem que estar desde o começo ali. Porque por mais que você não tenha ainda o conhecimento necessário para botar a mão na massa, sim, é ali que você vai vivenciar e vai conseguir fazer a ponte entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Então, às vezes você tem ali a matéria de fisiologia, tem a matéria de anatomia, tem a matéria de bioquímica, e vai deixar para poder vivenciar as práticas só quando você estiver no ciclo clínico, só quando você estiver no internato. Cara, já passou, você já se esqueceu, muita informação já foi perdida, muita informação, muito detalhezinho que você poderia estar ali recebendo insights, fixando aquele conteúdo, já passou, você já não vai lembrar. Então, toda oportunidade que você tiver de estar na prática, de estar vivenciando ali o hospital, só vai. Não fica pensando que você não é bom o suficiente, que ainda não aprendeu, não, só vai, vai valer a pena. Acreditem, confie, vai valer a pena. E a maioria dessas oportunidades, quem criam somos nós mesmos. Isso. Uhum. Através de contato, com redes de contato, então a gente vai lá, conversa com um É o network, é a falar. Pede indicação. Até isso daí é interessante a gente falar, porque eu já ouvi comentários de colegas nossos, né? Falando assim, poxa, eu vi que tem uma panelinha ali, a galera ficou sabendo de um estágio lá e não comentou. Tá aí outra bobagem muito grande. Cara, se você sabe de alguma informação, se você conhece alguém que está na clínica, que está no ambulatório, que está em algum hospital e você pode acompanhar ele e tem a oportunidade de levar outros colegas com você, leve, indique, fale para os teus colegas, não esconda isso, porque a área médica é network. Você já viu algum anúncio de vaga de emprego para médico? Por incrível que pareça, não. Era uma coisa que a gente... a gente já conversou sobre isso há um tempo atrás. Não existe, vou mandar um currículo. Cara, área médica contato, é network. Então, se você ajudar alguém, a pessoa vai te ajudar depois. Você tem que ser visto para ser lembrado, mas você também tem que ajudar para ser ajudado. Não pense que as coisas vão vir de graça, assim. E não pense que o mundo é ali 100% competição. A gente tem que se ajudar. O que faz médico ser bem remunerado, o que faz ser uma área que tem aí um certo status, é justamente que o pessoal age como confraria mesmo. Se ajuda. Então, traga isso com você. Ajudar seus colegas. Se você soube de uma oportunidade de estágio, divulgue. Se você soube de uma oportunidade de pesquisa, alguma oportunidade para publicar um trabalho, para fazer um projeto de extensão, divulgue, ensine seus amigos. Mais tarde eles vão fazer o mesmo por você. E tudo isso também tem que ser baseado na questão da ética, né? Beleza. Você soube lá, às vezes o cara recebeu uma informação de uma pessoa, ele não vai fazer exatamente a mesma coisa. Faz do jeito dele. São coisas diferentes, né? E também a gente nesse período de ciclo básico que a gente tem, muitos dos nossos professores não são médicos, né? E isso nos traz a ideia de que o quê? De que existe transdisciplinaridade dentro da medicina, né? É importante que o médico, o Jones é formado em educação física, ele conhece o direcionamento das fibras de cada músculo, o que é que aquele músculo tem que fazer, né? A parte bioquímica é muito forte, principalmente na parte do metabolismo, fisiologia. A gente já sabendo que a prática vai ser muito importante, o network vai ser muito importante, tem uma outra área que faz parte aí do nosso curso e que também vai te ajudar a ter prática e fazer network, que é a parte de pesquisa, de extensão e de estar dentro dos laboratórios aí, né? Vocês participam de projetos de extensão, inclusive juntos, né? Isso. No caso, por exemplo, desde o início da universidade, né, que eu entrei, eu busco, foi uma coisa que eu tive comigo, né, eu vou estudar sobre a epizódio, que é uma doença que meu avô teve, né,
e que trouxe prejuízo para ele. Então eu resolvi estudar aquela doença para buscar ter conhecimento e também ajudar pessoas que poderiam passar e que estão passando por a mesma situação que ele já passou. E aí isso remete muito à questão da pesquisa da extensão, porque, por exemplo, eu já fiz um projeto de extensão baseado numa pesquisa que eu e a Helena já fizemos, que a gente publicou um artigo, né, tem artigo e resumo do caso. E, qual foi o artigo sobre o que é que vocês publicaram? Então, a gente publicou sobre a questão do aumento dos casos de herpes zoster durante o período pandêmico. Realizamos uma análise epidemiológica, através de bancos de dados que estão acessíveis aí pra gente, CISAB, né? Conta Isso. um pouquinho mais. Porque, assim, eu acho que dentro dessa área da pesquisa a pessoa tem que ser muito determinada, né? Porque esse espírito ele traz a questão de que a pessoa não deve desistir apesar de que não deu certo alguma coisa, né? Ela continuar tentando. Por quê? Por exemplo, imagine se eu tivesse desistido na primeira tentativa de banco de dados que foi o Tabnet. Não teria dado certo. Fui atrás de uma orientação. Professor, o Tabnet não deu certo. E deu certo a orientação de primeira? Como que vocês conseguiram? Sim, vamos lá. A orientação, isso é bem importante porque tentamos no primeiro período, não deu certo, porque teve uma desconexão, né? Depois a gente tentou, quando a gente foi para o segundo período, começamos a epidemiologia, né, com a professora Miriam. A doutora Miriam orientou a gente nesse artigo. A doutora Miriam, aí, para quem não conhece, ela já foi presidente do CRM aqui no Piauí, hoje ela é vice-presidente e ela é uma professora de epidemiologia no nosso curso da UESP. Né? Então... E o professor Vinícius, né, que ele é orientador até da residência multidisciplinar da UESP. E ele ajudou bastante a gente e ainda ajuda, né, com esse tema, porque a gente publicou um projeto de extensão juntos, né, ele é o nosso orientador. Aí, no caso, a gente foi atrás dos dois, né? A gente conseguiu orientação para dizer, tem um Tabuin, então a gente mudou do Tabnet para Tabuin. O Tabuin também não foi muito bom. A gente não publicou o trabalho no Comap e acabou por passar um tempo assim de latência, né? E a gente voltou depois para ver a questão de outra plataforma. E a gente viu que o CISAB, né, que é o Sistema de Atenção Básica, ele trouxe dados mais fiéis e mais voltados para aquilo que a gente buscava. E isso demorou, né? Não foi uma coisa de imediato. Às vezes pode ser de imediato, pode. Isso é muito bom, mas às vezes quando não acontece, você tem que ser determinado para buscar isso. Além disso, você tem que determinar... Nem sempre os dados vão estar onde a gente planejava, nem sempre você vai conseguir usar uma plataforma aqui, às vezes você quer publicar o artigo em um congresso, alguém vai lá e publica alguma coisa parecida e não dá certo. Acontece isso daí mesmo? Você está inserido em alguma coisa além da extensão, laboratório, alguma coisa? Sim, essa área da pesquisa é uma área que me chama muita atenção. Eu sou muito curiosa e eu gosto de estudar um pouco de tudo e tudo um pouco. E coincidiu da gente ter um professor aí maravilhoso, que é o Pedro Marcos. Ele tem uma linha muito forte em estudos de fitoquímica, laboratoriais, e plantas são coisas que eu gosto. Sou mãe de planta, toda a oportunidade que eu tenho eu tô adquirindo mais uma. E dentre as minhas plantas que eu tenho lá em Pernambuco, uma vez um senhor, amigo da família, que é dono de chácaras, enfim, que gosta muito dessa questão da natureza, olhou uma planta que eu tinha lá e ele fez um comentário que aquela planta tinha uma propriedade medicinal para uma determinada doença que eles usavam lá. E isso me chamou muita atenção, porque no primeiro período tivemos uma professora que ela falou assim, a professora Samila, nossa professora de anatomia, que também tem uma forte presença no meio laboratorial. Ela disse que o conhecimento científico, ele parte de um conhecimento... do cotidiano, né? Isso, de um conhecimento popular. Que é o conhecimento popular que a gente vai servir como motor para, por meio do conhecimento científico de toda a metodologia, provar se aquilo realmente faz sentido, se aquilo tem um embasamento científico ou se é mais uma crença popular. E olhando isso, eu disse, interessante. Fui para os nossos bancos de dados. Então a gente tem muitos de... O PubMed, né? Isso, PubMed, a Saielo. Locais que eu encontraria estudos voltados para essa determinada planta medicinal, essa espécie. E eu encontrei muita coisa que reforçava aquilo que aquele senhor tinha me dito.
que tinha um embasamento sim, só que era muita coisa de fora. Eu percebi que tinha uma carência de estudo, principalmente para essa região nossa. E eu, olhando aquilo interessante, eu disse, por que eu não levar essa proposta para o professor que já segue nessa linha? Então ali, juntei materiais, conversei com os colegas e apresentei para o Pedro Marcos. O Pedro Marcos olhou aquilo dali, achou muito interessante a proposta, viu que os estudos que tinham coincidiam com a linha de pesquisa dele e que tinha um embasamento realmente teórico, científico. Então a gente foi conversando para ver se era viável trazer aquela planta de onde eu moro, de lá de Pernambuco para cá, para a gente estudar o que a gente vai fazer. Se aquela planta estava presente aqui nos arredores de Teresina, Piauí, não estava. E infelizmente não estava. E daí complicava a situação, né? Tem que ser readaptado, né? Ser resiliente. Exatamente. E aí entra um ponto muito importante que é essa questão da resiliência. E deu certo? Deu certo a pesquisa ou não? A pesquisa com esse tipo de planta, não. Porém, como o professor ele percebeu que eu estava muito ativa lá, que eu tinha feito essa proposta e de vez em quando até perturbava ele, professor, e aí? Como é que a gente vai fazer? Dá certo? Será que vamos pra frente? E mesmo não dando certo, ele disse, ela tá interessada, eu tenho uma linha de pesquisa que tá precisando de uma pessoa, então por que não convidá-la? E surgiu o convite. E surgiu a oportunidade. Então, vocês vejam que é o teu interesse, Muito. é a iniciativa. A Helena mostrou interesse na pesquisa, mostrou que queria. Então, por mais que a ideia dela não fosse viável, só o fato dela mostrar que queria estar ali naquele laboratório, queria estar ali sendo orientada, fez com que o professor, poxa, essa daí é uma moça ponta firme, vou chamar ela para pesquisa. Imagino que aconteceu mesmo com você com a questão da extensão, né? Só o fato de você mostrar que estava interessado, que queria fazer o projeto, porque era algo que tinha um cunho afetivo, parte familiar, da pesquisa com herpes zoster, fez com que o professor, não, vou ajudar. E aí, Jones, tem a questão de que foi um ensinamento que eu adquiri, né, do conselho do Jones, que eu tenho que analisar a questão do depende. Quem é que depende de quem? Eu dependo da pessoa, ela depende de mim. Então, muitas vezes, né, como nós não temos, por exemplo, eu não tenho uma formação acadêmica, é o primeiro curso que eu estou fazendo, eu, geralmente, vou depender de alguém, né, para ter alguma coisa. Então, eu vou ter que fazer de tudo para que eu possa chegar onde eu quero, né? Ir atrás mesmo, né? Às vezes a gente chega a ser chato, né? Para poder conseguir essas coisas, mas é questão de o professor estar em um lugar, a gente vai falar, não, professor, onde é que o senhor está? Eu vou aí pra gente resolver. Então, buscar, mostrar interesse. E apesar, não é que a pessoa não quer ajudar a gente, é porque ela está muito ocupada, né? Os professores, geralmente, eles têm 1000 coisas para fazer, 1000 projetos para tocar, e às vezes a gente acha, não, eu não quero incomodar. Se você está afim do negócio, não pode ter vergonha, não pode ter medo. Isso aqui é até para encerrar o nosso podcast aqui, deixar essa mensagem para vocês. Você não pode ter medo de ser chato, de estar incomodando. Se você quer algo, tem que tomar iniciativa, tem que chegar lá, tem que mandar mensagem para o professor. Professor, preciso da assinatura, preciso fazer isso daqui, tem que entregar o projeto, tem que entregar o artigo. E vai atrás, vai dar certo. Se você quer realmente fazer um negócio, tem que envolver seus amigos. Se você quiser ter a oportunidade para participar de algum projeto, tem que chamar os seus colegas para participar dos projetos com vocês. Quando chegar no professor e precisar da assinatura dele para algum projeto, para algum artigo, tem que correr atrás. Se você tiver ideia de algum projeto, não pode ter vergonha de mostrar, não, o professor vai achar que eu sou burro, que não pode. A gente tá aí para aprender, né? Tá aí para aprender, agora é a hora, o ciclo básico é isso. A gente não sabe nada, vai aprender agora e vai aprender errando. Essa aqui é a principal mensagem. Esse é um dos maiores aprendizados que a gente tem agora no ciclo básico, chegando agora na faculdade. Crie suas próprias oportunidades, vá lá, corra, lute, porque é assim que você vai ter a oportunidade de entrar no projeto de pesquisa, forme um grupo de estudo, publique alguma coisa, é a oportunidade de entrar no centro cirúrgico, numa clínica. E aprenda com os professores, né? Porque os professores, um ensinamento que a gente tem do Pedro Marcos também é que a gente nem sempre vai saber de tudo, né? Mas a gente tem que saber onde vai encontrar. Vai encontrar. Saiba quais são as referências que você tem que tomar. Quem quer dar algum recado final aí? O que a gente pôde aproveitar aqui hoje desse encontro foi justamente isso, essa questão de passar a mensagem que é no ciclo básico que você aprende não só as matérias básicas, não só essa consolidação de ensinamento, mas também essa cooperação, essa network, tomar iniciativa.
ser um estudante proativo e aprender a ouvir e querer escutar não só professores, mas também veteranos que estão aí há mais tempo do que a gente, já estão trilhando esses caminhos das pedras há mais tempo. E é assim que a gente busca o nosso início na carreira profissional, né, na carreira estudantil, para poder fundamentar e ter uma boa formação, né, para que a gente possa chegar aonde a gente quer. Então, independentemente do seu sonho, independentemente de onde você quer chegar, não desista, siga em frente. E a gente encerra aqui nosso podcast por hoje. Deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, que a gente está aqui para ajudar vocês, viu? Então, deixar aqui as nossas redes sociais também para vocês seguirem, né? Que vai aparecer aqui na tela. E qualquer dúvida a gente está aqui, galera. Então, valeu!